Sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, nós vamos apresentar aqui a vocês um dos grandes, se não por que dizer, dos principais filósofos de todos os tempos. Lembrando que a nossa abordagem, a nossa perspectiva, tem como objetivo mostrar que a filosofia tem um relacionamento muito interessante com o cristianismo, diferentemente de outras religiões que por nós assim entendidas. Ou seja, quando nós pegamos filosofia e teologia bíblica ou protestante, percebemos uma relação muito interessante. Porém, quando nós tentamos equilibrar do mesmo modo que fazemos com a teologia protestante, a filosofia contradiz todas as crenças e religiões do mundo todo. Então, isso é interessante notar que a filosofia grega, tá, ela se relaciona muito com o cristianismo. Lembrando que algumas escolas da filosofia da Grécia Antiga divergem, mas no pensamento, de uma forma geral, ela se relaciona muito bem com o cristianismo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito de um homem chamado Sócrates. Estou aqui citando aqui alguns trechos de alguns livros, que já fiz algumas resenhas aqui no canal. E entrando aqui já no assunto, nós vamos ver que uma das principais frases, né, versos desse filósofo chamado Sócrates a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Ou seja, uma vida que não reflete, uma vida que não conhece a si mesmo, não vale a pena ser vivida. Ou seja, quando eu não sei quem sou, não sei de onde vim, não sei para onde vou e nem sei por que estou aqui, essa minha existência não tem sentido nenhum. Então, não vale realmente, não tem nenhum valor eu continuar a minha vida aqui na Terra se eu estou estagnado na ignorância, né? Preso em vícios, né? Destituído da virtude. Então, essa vida que finais de semana elas se devotam a alguma prática que não é da elevação espiritual ou intelectual, é uma vida, é uma fé, é uma realidade, é um relacionamento, é um conhecimento, é uma paz, é uma sabedoria totalmente distorcida e descabida dos verdadeiros métodos dos propósitos para o qual estamos aqui. Então, essa frase, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, era hoje necessária para a nossa sociedade, onde a maioria das pessoas, independentemente da sua idade ou da sua formação profissional ou religiosa, cria, sem esse entendimento, depressões, situações nas quais as pessoas não buscam, de fato, o conhecimento ou a verdade. Então, é necessário, sim, quando a gente estuda filosofia, realmente conhecer o mundo, conhecer a realidade, conhecer a nós mesmos e caminhar nessa história toda para se chegar ao objetivo final. Obviamente que Sócrates, ele com essa frase, já concluindo aqui esse primeiro ponto, ele vai fazer uma investigação de como estamos vivendo, de como você está vivendo, como você está sendo na sua religião, como você está sendo na sua profissão, como você está sendo no seu relacionamento, como você está sendo consigo mesmo, como você está sendo com Deus. Essa investigação ela vai buscar os conceitos, as relações que nós fazemos para que isso realmente seja bem compreendido por nós mesmos e não por outrem, tá? Então, concluindo, uma vida irrefletida é uma vida totalmente de ignorância, né? Quando as pessoas não se preocupam de fato com a beleza do conhecimento, da sabedoria, e sim com as ilusões que o mundo oferece. Bem, Sócrates, tido como um dos fundadores da filosofia ocidental e o criador da filosofia antropológica, o pensamento socrático é um divisor de águas na filosofia antiga.
enigmático, Sócrates é conhecido principalmente pelas obras de seus dois principais alunos, os Diálogos de Platão, os Diálogos de Xenofonte, além das peças teatrais de Aristófanes, seu contemporâneo. Então, ele nasceu na Grécia. Nós podemos dizer que a escola histórica falando da filosofia dele é socrática. E as áreas de estudo, pelo que nós podemos compreender, é epistemologia, ética e ontologia. Ele, infelizmente, não tinha nenhuma obra escrita, mas suas ideias foram registradas nas obras de Apologia e outros livros do Diálogo de Platão. E a importância do Sócrates deve-se porque ele é o fundador da filosofia moral ou axiologia. Então, sua importância é tão grande na filosofia que, desde então, os filósofos gregos foram classificados como pré-socráticos e pós-socráticos. Então, é como se a história da filosofia ela fosse dividida. Por exemplo, o mundo era dividido em antes e depois de Cristo. Então, o mundo da filosofia, o mundo de Sofia, era dividido em os pré-socráticos e os pós-socráticos. Então, o Sócrates, juntamente com Platão e Aristóteles, eles dividem, né, essa linha temporal que deve ser bem entendida para ter essa noção cronológica. Ao mesmo tempo que as suas ideias, já assim, no período pós-socráticos, essas ideias elas são vistas por alguns ditadores, tá? Ou alguns manipuladores como ideias ou como ferramentas que podem prejudicar os indivíduos que querem nos controlar na nossa vida e no nosso ambiente. Não que isso não fosse, não tivesse acontecido no período pré-socrático. Obviamente tivemos os sofistas que zombavam, não queriam conversar muito bem com Sócrates por causa da sua ferramenta, dos seus diálogos. E muitos filósofos aqui no período moderno, por exemplo, têm um certo pavor dos ensinamentos do Sócrates, porque é como se a filosofia estivesse advinda ou nascesse desse homem chamado Sócrates, e outros que falam de filosofia e não tem uma relação com essa filosofia socrática, seria uma antifilosofia ou antissocratismo, né? Então, o Sócrates ele vai aprender filosofia com Anaxagoras de Clazomenas, no ano 500 e 428 a.C. Nós temos aqui uma palavra chamada maiêutica, ou parto de ideias. O processo consistia em dois momentos distintos. Então, a maiêutica é uma ferramenta filosófica descoberta por Sócrates e era primeiramente entendida assim. Sócrates levava os seus ouvintes a expor suas próprias concepções e teorias a respeito de um determinado assunto. Por exemplo, uma vez eu digo isso como isso porque eu sempre faço dessa forma. Um indivíduo que defendia a não violência de animais acabou dizendo que o animal que ele estava matando não era animal, e sim uma outra coisa, para justificar o seu ato, enquanto ele negava que era ruim matar outros animais. Aí nós perguntamos por que faz isso. Então ele se contradiz já a princípio nesse método. Segundo, mediante uma série de questionamentos, então quando você começa a perguntar sobre o que essa pessoa realmente pensa, os seus ouvintes, né, aqueles que nós estamos ouvindo, têm um outro olhar sobre o tema, rompendo ideias preconcebidas e gerando novas ideias. Ou seja, a partir do momento que eu deixo, por exemplo, a testemunha de Jeová dizer que Deus é seu pai, eu passo a questionar aquelas bases ilusórias que eles fazem, e a partir daí, se eles estiverem de acordo com a razão, vão perceber que o que estavam dizendo era apenas uma ideologia, não era um conhecimento verdadeiro. Do mesmo modo, o espiritismo, o budismo, o darwinismo,
a política socialista, tá? Eles colocam suas doutrinas, então, a partir que eles demonstram o que eles pensam, nós podemos aí realmente questionar. E depois que ele questiona esses atos equivocados, nós começamos a romper esses grilhões, tá? E a mostrar por A mais B que eles estão totalmente equivocados, porque duas afirmações opostas não podem ser verdadeiras, ou uma é verdadeira ou outra é falsa. Então, essa situação desse espaço para a investigação permanente, em vez de transmitir, em vez de uma transmissão do que se julga saber. Ou seja, não somente quando questionamos, deixamos um espaço para que as pessoas possam por si próprias encontrar a verdade, mas permitimos que isso não torne uma certa crítica que desconfigure o sujeito, ainda que ele pense que a Terra é plana, tá? Mas sim os seus argumentos. Então, a maiêutica, o pensamento socrático, a filosofia socrática, ela bate frente contra certos argumentos que não têm sentido nenhum. Então, mas, veja bem, as ideias de Sócrates se espalharam pela cidade e o filósofo ganhava cada vez mais discípulos, o que despertou a ira de muitos políticos e oradores. Por sua vez, Sócrates foi condenado à prisão. Então, Sócrates é preso. Ele é acusado de 3 crimes, assim proferido por Mileto, o ateniense que processou o filósofo. Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas. Ele é ainda culpado de corromper a juventude, castigo pedido à morte. Então, Sócrates ele realmente bagunçou a sociedade que estava imersa a uma onda ideológica, a uma onda de, vamos dizer, no linguajar cristão, de heresias. Obviamente, o Sócrates também era um homem que era pecador, mas ele tinha algo que fez ele evitar aquelas heresias, tá? Que a sociedade ateniense, a Grécia como um todo, tinha. Então, é algo muito semelhante que acontece hoje em dia. Obviamente, temos sujeitos diferentes no cenário, outras configurações diferentes, mas as mesmas situações ocorrem. Por exemplo, nós não podemos questionar a Polícia Civil, nós podemos questionar a Polícia Federal, não podemos questionar o Exército, as Forças Armadas, não podemos questionar a OMS, não podemos questionar a ONU, não podemos questionar o governo brasileiro, não podemos questionar as religiões, não podemos questionar as carnalidades, não podemos questionar os falsos professores, enfim. Quando questionamos esses indivíduos, infelizmente, chegamos à mesma situação de Sócrates. Somos condenados à prisão e, em muito mais consequências, à morte. Por quê? Porque durante toda a existência do mundo ou das sociedades, muitas civilizações, povos, enfim, eles se dividiram em atos ilusórios e atos reais. Muitos preferem os atos ilusórios, né? Então, o tribunal, constituído por 501 cidadãos, o condenou ao exílio ou a lhe cortar a língua para que parasse de ensinar os demais. Após receber sua sentença, Sócrates teria proferido as seguintes palavras: vocês me deixam a escolha entre 2 coisas. Uma que eu sei ser horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante. A outra é que eu não conheço, que é a morte. Eu escolho, pois, o desconhecido. Então, para Sócrates, necessariamente não é aqui, obviamente não vamos debater esse assunto, mas a princípio, obviamente, ele deseja morrer. Por quê? Porque se ele continuasse condenado em vida, sem poder filosofar, a vida dele não teria sentido, não teria razão de existir. Então, ele necessitava, então, morrer, porque ele estaria morrendo por sua causa.
estaria fazendo, de fato, o seu último filosofar, que era se entregar à morte. Sócrates questionava a natureza ou a realidade última do homem, buscava o fundamento para as grandes questões humanas. O que é o bem, o que é a virtude, o que é a justiça, o que é a verdade, o que é a ética, o que é a moral, quem é Deus, o que é Deus, né? Então, segundo nos conta as obras de Platão e Xenofonte, Sócrates era diferente dos seus contemporâneos atenienses. Acreditava ter recebido uma missão de Apolo na defesa do Logos, conhece-te a ti mesmo. Sócrates percebia a virtude como o fim da atividade humana, a mais importante de todas as coisas. Então, terminamos aqui nosso comentário do filósofo no nosso canal chamado Conhecendo os Filósofos, aqui na playlist. Esperamos que vocês tenham gostado desse assunto. Compartilha, se inscreva, deixe comentário, tá? Deixe seu like e continue estudando aqui no nosso canal. Temos vários assuntos. Se quiser também deixar algum pedido, alguma sugestão de temas, nós podemos aí conversar e interagir conosco. Mas se você também quiser nos ajudar de alguma forma, entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo no seu vídeo, 8870-9867. Então, um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.